Dr. José Luiz Ranieri é o médico que fundou a Plena Saúde, um plano que possibilita os pacientes se tratarem com preços mais acessíveis praticados ao mercado. Hoje, o Plena Saúde conta com mais de 70 mil associados, atendendo pacientes na zona noroeste de São Paulo. Vamos saber mais? Muito obrigada pela sua presença, Dr. Ranieri. Eu que agradeço. Queria que o senhor contasse como é que nasceu a Plena Saúde em Perus. Nos idos de 80, eu concluí minha formação na faculdade e vim para São Paulo para me especializar. Eu tinha um sonho de ser cirurgião, eu não queria ser um médico sem formação mais completa, né? A sua especialidade é gastro, né? Exato, eu fiz cirurgia do aparelho digestivo, depois também fiz endoscopia e nesse período, após a conclusão da residência médica, eu fiquei trabalhando, né, como assistente do professor Gama e da doutora Angelita no Hospital da Beneficência Portuguesa e tinha uma sociedade com alguns colegas também mais jovens numa clínica no bairro de Perus. Após 7 anos de atuação dessa clínica e também lá na Beneficência Portuguesa, eu decidi fazer um voo solo, decidi sair da Beneficência Portuguesa e aumentar a minha dedicação em Perus. Feito isso, percebemos que a população da região era extremamente carente em todos os sentidos e mesmo financeiramente, e tinha muita dificuldade de acesso à assistência médica. Então desenvolvemos uma espécie de um carnê mensal, onde eles podiam, mediante uma pequena mensalidade, ter acesso a todas as especialidades e exames que nós realizávamos ali em Perus. Já era um plano de saúde rudimentar, Exatamente. né? E esse modelo cresceu, chegou a ter ali na região de Perus em torno de 1.200 a 1.600 associados. Vendo essa ideia frutificar, nós fomos para o bairro de Parada de Taipas, onde também montamos uma outra clínica, e pela característica do bairro muito populoso, devido à Coab que tem lá, o sucesso foi maior ainda em relação a esse carnezinho mensal. E com isso, nós fomos tocando a nossa vida, ganhávamos um dinheirinho e fomos também ampliando a estrutura dessas duas clínicas aí. Ao mesmo tempo, a sociedade era grande, eram 7 colegas, foram saindo pelos mais diversos motivos, até que restou eu e mais um outro colega, o Dr. Hernani, e que no ano de 1998, com a regulamentação dos planos de saúde pela Agência Nacional de Saúde, aumentou demais a complexidade e as exigências e ele também saiu. Eu continuei apenas eu como proprietário do plano de saúde, já dentro da regulamentação da Lei 9656. Então, em 1998, exatamente, foi o surgimento da Plena Saúde no modelo atual e que atende todas as regras da ANS. Quer dizer, do carnezinho virou um Exato. Plano mesmo que atende mais de 70 mil. Exatamente. E também 2 hospitais. 2 hospitais. Na própria Parada de Taipas e outro em Franco da Rocha. O de Franco da Rocha, ele já funciona, é um hospital com 105 leitos, perfeitamente estruturado com as UTIs adulto, pediátrica, neonatal, tem maternidade, tem todos os recursos de diagnóstico e terapia. Lá nós realizamos quimioterapia, realizamos cirurgias de alta complexidade, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, pediátrica, com bons resultados. E em Taipas, é um hospital que está sendo praticamente finalizado agora até o meio do ano. Ele vai contar com 90 leitos e também com toda essa estrutura que eu descrevi lá de Franco da Rocha. Mas, paralelamente a isso, o senhor tem também 9 centros médicos, né, espalhados na zona noroeste. Como é que foi percebendo, ter essa percepção ali de se expandir para Caieiras, Cajamar, Osasco? À medida que nós fomos conquistando mais clientes, em especial nas pessoas jurídicas, nós vimos a necessidade de aproximar o atendimento desse cliente. Então, quando nós conquistamos o contrato da Prefeitura de Caieiras, nós abrimos um centro médico em Caieiras, para que esse doente não tivesse que se deslocar de lá para Franco ou para Taipas, né? O deslocamento hoje para o paciente conta muito, né, Conta doutor? muito, e principalmente porque o trabalhador sai de manhã e quem vai ao médico é a mãe com o filho e tudo mais. Ou então ela tem que aguardar o retorno do esposo para depois se deslocar para o local de atendimento.
O mesmo ocorreu em Francisco Morato, contrato com a prefeitura, depois Itaquaquecetuba também, devido ao contrato com a prefeitura. E percebemos que quando fazíamos isso, além de atender aquele contrato, diversas outras empresas nos procuravam pela proximidade, pelo bom trabalho que a gente desenvolvia. Então, começamos a pensar, por que esperar um contrato para abrir um centro médico? Vamos nos adiantar, vamos abrir o centro médico e depois vamos buscar os contratos. E assim foi feito. Esses centros eu posso fazer exames, eu posso fazer consultas? Sim, você só não vai ter internação, né? E alta complexidade, uma tomografia, ressonância, o restante eles são bem completos. Qual a meta dos centros? O senhor pretende expandir, trazer mais para outros bairros? Sim. Na sequência, nós fomos a Osasco, depois Lapa, Guaianazes, Guarulhos e Itaquaquecetuba. A meta agora é o ABC, né? Provavelmente, nos próximos meses, devemos expandir para o ABC com essa marca Dr. Previna, que é a marca ambulatorial, né? Quanto custa o plano de saúde, em média? O nosso ticket médio hoje ele é de R$110. Isso é um ticket médio, mas ele começa na primeira faixa, que vai de 0 a 18 anos, ele começa com R$89. Né? E no plano pessoa jurídica, dependendo do número de beneficiários, ele começa com R$85, R$90, R$95. Como é possível diminuir os custos hospitalares? Basicamente com prevenção. Então nós temos grupos de prevenção na Plena Saúde, grupos de prevenção de obesidade, grupos de prevenção de problemas de coluna, diversos grupos de prevenção que são coordenados por médicos, enfermeiras, assistentes sociais, né, e que tentam minimizar os problemas gerados. Então, antes de fazer uma cirurgia bariátrica, eles tentam ao máximo mudar os hábitos desse paciente. Antes de tentar se por uma cage de coluna que é caríssima, eles tentam resolver o problema do paciente com mudança de hábitos, fisioterapia, RPG. Então é um trabalho de prevenção muito grande. Então isso reduz sensivelmente os custos, né? Além disso, você tem que verticalizar o atendimento, é o termo que nós usamos. A verticalização significa você ter tudo dentro da sua estrutura própria. E não só em questão de exames, mas também na questão da internação, das cirurgias, os tratamentos quimioterápicos, imunoterápicos e tudo mais. Fazendo isso, é possível trabalhar nessa faixa de preço e ainda ter resultado para investimentos. Caso contrário, se você depende exclusivamente de uma rede credenciada, você não consegue operar nessa faixa de preço. O senhor falou que o seu filho também trabalha na parte administrativa. Trabalhar em família é mais prazeroso? Sim, é muito prazeroso. É óbvio que existem conflitos grandes, né, devido às culturas. Eu tenho uma cultura, ele tem outra cultura, então os conflitos são inevitáveis. No início eles eram mais intensos e eram inclusive levados para casa, até que um dia minha mulher deu um soco na mesa de jantar, proibiu a gente de falar de negócios em casa. Mas com o tempo nós fomos observando o que cada um fazia de melhor e com isso a situação se acomodou, né? E hoje a gente atua bem especificamente, eu praticamente na área técnica e ele quase que toca totalmente o back-office e a área administrativa, né? Qual a meta da Plena Saúde? Nós temos uma meta ambiciosa de concluir este ano com 100 mil vidas e temos certeza de que isso irá ocorrer pelo que a gente acompanha da movimentação do mercado e estamos olhando fortemente para a região do ABC, olhando com muita vontade porque entendemos que ali é um mercado que vai se expor em função dessas últimas mudanças que houveram das grandes operadoras. A Lapa pode ter um hospital da Plena? Seria fantástico. É uma ideia, seria fabulosa, sim. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Luiz Ranieri, que é o fundador da Plena Saúde. Eu que agradeço.